Eleições 2014. É com a Grande FM. Aqui na Grande Dourados, estamos já recebendo nos estúdios o senador Delcídio do Amaral, candidato do Partido dos Trabalhadores, que vai estar à disposição da bancada de jornalistas aqui da Grande FM para a entrevista, onde nós vamos falar aí de assuntos pertinentes dessa campanha e vamos chamar a atenção de toda a comunidade. 38 municípios da região da Grande Dourado neste momento ligado, sintonizado na 92,1. Na 92,1. Eu quero dizer, né, que segundo determinação da direção da emissora, nós estaremos colocando à disposição do candidato um espaço de 2 horas que ele vai utilizar conforme melhor convier a ele, certo? O espaço vai ser de 2 horas, mas ele vai utilizar conforme melhor convier a ele. Segundo a sua assessoria, em virtude de alguns compromissos já previamente marcados, obviamente ele vai estar utilizando apenas 1 hora desse espaço, aonde estaremos falando do seu momento político, do momento político do Partido dos Trabalhadores, da eleição no primeiro turno, da eleição no segundo turno, estratégia para captar os votos nesse segundo turno. Vamos falar também do plano de governo, habitação, segurança pública, nós vamos falar de saúde, nós vamos falar de educação, de desenvolvimento econômico. E dentro desse espaço, nós estaremos inserindo algumas perguntas que vieram da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, e também da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. E nós teremos também um tema livre, aonde cada jornalista aqui estará questionando, né, o candidato do Partido dos Trabalhadores. São 8h10 da Grande Dourados. Nós gostaríamos muito, senador, de agradecer a sua presença aqui. É muito importante para a democracia e para que as pessoas possam ter um conhecimento do plano de governo, das ações, o que pensa e o que pretende o candidato do Partido dos Trabalhadores. E desta forma, a Rádio Grande FM contribuindo para que possa o eleitor ter uma escolha tranquilo, saudável e que possa votar com muita consciência agora no próximo domingo, sem ser isso no próximo domingo, no dia 26. Senador, todo mundo sabe que quem é Delcídio do Amaral. Mas, independente disso, as pessoas gostariam de saber um pouquinho mais de quem é Delcídio do Amaral Torres. Quem é realmente Delcídio do Amaral? Eu gostaria de fazer essa pergunta iniciando o nosso trabalho, dando um bom dia para o senhor. Nós estamos falando agora para 38 municípios. Gostaria que de forma sucinta o senhor falasse um pouquinho de quem é o senador, o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Delcídio do Amaral. Bom dia. Bom, primeiro, Paulo Mita, queria cumprimentar todos vocês, queria saudar aqui a direção da Grande FM e mais uma vez registrar a minha alegria de estar aqui novamente nesses estúdios que lembram uma pessoa muito querida para mim, que é o meu querido amigo, irmão Tonani. E vou falar sucintamente, Delcídio do Amaral é um corumbaense, filho de uma família cuja história, de certa maneira, se mistura com a história da minha cidade. Pantaneiro, filho de pecuaristas, alguém que foi estudar fora, cristão, de formação católica, formação principalmente da Companhia de Jesus, que hoje nos deu um papa, porque depois de muitas idas e vindas, um jesuíta assumiu, né, o Vaticano. Isso para nós é uma honra, principalmente nós que fomos criados em colégio de jesuítas, semi-internos. E engenheiro, que andou pelo mundo. Eu me formei em engenharia, trabalhei em todas as regiões do Brasil, não só na área de energia elétrica, hidrelétrica, as linhas de transmissão, subestações, mas também na área de petróleo e gás, passando pela Eletrobras, passando pela Petrobras, sendo presidente do conselho da Companhia Vale do Rio Doce,
ministro de Minas e Energia. Vivi fora do Brasil, trabalhei na Shell, talvez a maior petroleira do mundo. Vivi na Holanda, um pequeno país, mas que me ensinou muitas coisas. Entre elas, a capacidade de diálogo e a tolerância. Virei um cidadão do mundo. Depois me filiei ao PT, fui secretário de infraestrutura do governo Zeca e senador de segundo mandato. Estou no meio do meu segundo mandato. E alguém que trabalhou muito. Trabalhou andando nesse estado nos 79 municípios, com orgulho, com a satisfação de saber que aquilo tudo que eu realizei, aquilo tudo que eu fiz, tá aí para todo mundo ver. E hoje a gente olha, por exemplo, Dourados. Eu estou aqui com uma lista de investimentos que nós viabilizamos para Dourados. Só Dourados dá 161.591.714 reais e 46 centavos. 166 milhões. Portanto, eu ando aqui em Dourados com muita tranquilidade. Eu tenho uma folha de serviços prestados. Isso ninguém me tira. E os fatos concretos estão aí. São inquestionáveis, né? Então, e assim como eu fiz em Dourados, eu fiz nos 79 municípios, nos outros 78 municípios. Quer dizer, uma presença marcante, um mandato muito presente, né? E efetivamente o mandato de quem se preparou para ser governador de Mato Grosso do Sul, que não só construiu aí um projeto forte, não só no estado, mas até pelas minhas relações fora do estado. As relações que eu tenho internacionalmente, pelo conhecimento que eu adquiri, mas sempre com humildade, com espírito de conciliação, no diálogo, né, na tolerância, porque eu acho que é assim que a gente constrói boas ideias, bons projetos, boas propostas, e assim é que a gente faz amigos. E eu não podia, só queria destacar aqui muito rapidamente o pacote de obras, o último que foi liberado aqui para a prefeitura, porque muitas vezes prefeitos vão a Brasília, quando a gente viabiliza os recursos, parece que o trabalho do parlamentar fica para trás. Só para Dourados nós resgatamos um projeto de 52 milhões de reais, asfaltando 23 bairros e recapeando. Esse projeto, um projeto financiado, Dourados ia perder. Eu dei um peitaço no ministro das cidades e no presidente do PP à época, que era o Dornelles, e nós conseguimos garantir 52 milhões de reais, que é um financiamento. Mas como o financiamento é pouco, Dourados corria um risco grande de perder esse dinheiro, porque não dá para atender todos os municípios do país. E aí entra o parlamentar intensamente. A outra questão, Minha Casa Minha Vida. Nós estamos construindo 1.853 moradias. Hoje, o ministro Harrison Figueiredo está entregando aqui 452 casas, totalizando 2.305 casas, habitações populares aqui no município de Dourado. O ministro está vindo aqui hoje, inclusive talvez até ele vai estar aqui na Grande FM, pelo menos a informação que a gente tem lá de Brasília. E 10 creches em Dourado já em construção. Então, esse é o meu currículo, e principalmente o meu currículo de um senador absolutamente presente em Dourados. Eu não sou senador que aparece aqui de 4 em 4 anos, não sou político que aparece aqui em Dourados de 4 em 4 anos. Eu tenho uma folha de serviços prestados, e quero continuar sendo um grande companheiro de Dourados, e não olhando o prefeito, se é a favor, se é contra, olhando o cidadão. A nossa bancada de entrevistadores, jornalista Oswaldinho Duarte e o jornalista Amarildo Jonas Ritt. Nós vamos entrar aqui no momento importante, o momento político do senador Delcídio do Amaral e do Partido dos Trabalhadores. A primeira pergunta vem aí por parte do Oswaldo Duarte. Candidato, bom dia. Me recordo da visita do senhor no primeiro turno aqui na cidade de Dourados. No aeroporto, o senhor dizia que faltava poucos pontos para que o senhor conquistasse a vitória no primeiro turno. O que deu de errado para que essa vitória não acontecesse no primeiro turno?
Na verdade, as pesquisas, Oswaldo, elas indicavam já na quinta-feira uma vitória no primeiro turno. Estava na margem de erro, né? Mas nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas antes das eleições, houve uma movimentação muito grande, principalmente na migração de votos da Marina para o Aécio. Eu acho que o PT nacional forçou muito a mão, porque era muito melhor fazer uma disputa de segundo turno com a Marina. O Aécio se apoderou desses votos da Marina, e inclusive alguém que tinha 23%, que era a pesquisa da quinta-feira, e depois as próprias pesquisas no sábado não pegaram, ele chegou a 37%. E isso mexeu inclusive nos resultados de vários estados brasileiros, inclusive em Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, foi um movimento, uma migração nas últimas horas antes do pleito, e que aí levaram a eleição para o segundo turno. Isso aconteceu em outros estados brasileiros também. Tanto é que logo depois, no dia seguinte, a discussão era que os institutos de pesquisa tinham errado. Só que os institutos de pesquisa, a maioria deles, eles fecharam suas pesquisas na quinta-feira, né? Ou seja, a eleição ia ser no domingo. E evidentemente aconteceu isso. Nós, durante uma semana, fizemos ajustamos a nossa campanha para o segundo turno, até porque uma campanha de segundo turno é uma campanha, como aqui repete o embate nacional, então já é um embate de projetos, de propostas. Qual que é o modelo nosso e qual que é o modelo deles? Modelo nosso, que é um modelo de inclusão social forte, que olha os menos favorecidos, que traz esse pessoal que está abaixo da linha de pobreza, que dá dignidade às nossas famílias, que as coloca no mercado de trabalho, que o trabalho é que honra um pai, uma mãe, um chefe de família, honrando seus filhos com o suor do seu trabalho, que dignifica, e ao mesmo tempo também olhando a classe média, olhando também aqueles mais abastados, os mais ricos. Se a gente olhar o governo do presidente Lula, o Lula olhou por todos os segmentos sociais, agora evidentemente priorizou os mais desfavorecidos. Então, essa é a grande discussão, a discussão da economia, a discussão da educação. Está aqui, que é exemplo maior do que Dourados, a UFGD. O que a UFGD representa hoje, não só para Dourados, para Grande Dourados, para todo o Mato Grosso do Sul, para a região centro-oeste e para o Brasil. Investimentos na saúde, os investimentos que foram feitos nos municípios, porque Mato Grosso do Sul, se o governo federal não ajuda, Mato Grosso do Sul não tem dinheiro para isso, não tem recursos. Olha esse programa habitacional hoje, essas casas que o ministro vai entregar hoje, com um esforço grande da bancada, um trabalho forte do governo federal. Então, esse é o embate que está colocado, Agora, nós não vamos sair daquela linha de propor, discutir projetos, agora marcar posição politicamente, não baixar o nível, fazer ataque pessoal. Isso eu não faço. Eu não tenho esse tipo de formação e vou continuar trabalhando nessa linha. Senador, o senhor disse que a campanha nacional influencia aqui. O senhor pretende ou deseja ter o reforço da Dilma na sua campanha aqui nos próximos dias? Nós estamos aguardando a confirmação da Dilma. O Lula está vindo quarta-feira. Nós inclusive estamos avaliando onde ele vai, se ele vai passar por uma cidade só ou se ele vai passar por mais cidades. Nós estamos hoje fechando com o Instituto Lula a agenda e aguardando a presidenta Dilma. Mas a presidenta Dilma eu compreendo as dificuldades que ela tem de agenda nessa última semana, por uma razão muito simples, porque ela está disputando os grandes colégios eleitorais, ela está disputando São Paulo, principalmente. Ela andou agora esse final de semana, na quinta e sexta-feira, ela andou pelo sul do Brasil. Ela está olhando Minas Gerais, Rio de Janeiro, está olhando Pernambuco, Nordeste, mas nós estamos aguardando uma confirmação. Agora o Lula, quarta-feira, ele vai estar aqui e nós estamos tentando montar uma agenda que ele faça mais de uma cidade
em Mato Grosso do Sul, e se isso for possível, em função do tempo. Aí nós, inclusive, traríamos o presidente Lula a Dourados. Eu nunca esqueço, vocês são jornalistas experientes, eu nunca esqueço em 2002 o Lula andando aqui. Eu nunca vi assim um acontecimento, uma festa tão extraordinária como o segundo turno das eleições de 2002, quando o Lula ganhou o primeiro mandato como presidente da República. Então, nós essa semana vamos ter muitas agendas importantes e principalmente a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta pertinente ao momento. O senhor disse agora há pouco que não mudaria a sua estratégia para esse segundo turno. Mas nós temos percebido que o senhor está partindo um pouquinho mais pro ataque, certo? O senhor não está ficando apenas na defesa. O senhor está mostrando alguma coisa do seu adversário, do seu oponente. E outro questionamento: o senhor acredita, ou o senhor viu que os militantes do Partido dos Trabalhadores se empenharam, ou eles tiraram um pouquinho o pé no primeiro turno na sua candidatura? Como é que o senhor viu essa questão? Olha, eu acho o seguinte: primeiro turno é sempre uma eleição, por isso que é bom terminar no primeiro turno, porque você tem os candidatos proporcionais, alguns cuidam dos seus interesses. Isso não acontece comigo, acontece com qualquer candidato. Outros não só cuidam da sua eleição, mas cuidam também do majoritário. E eu admito, e não foi só na minha campanha, na campanha dos outros também isso aconteceu, ocorreram desvios de conduta, vamos dizer assim, né? Alguns proporcionais foram mais ativos, outros não, né? Mas evidentemente acho que especialmente o PT, em função da perspectiva de chegar ao governo do estado, mesmo com deficiências que são naturais em qualquer partido, o PT se empenhou e está mais empenhado ainda agora no segundo turno. Basta ver os movimentos em todos os municípios. Nós retomamos aquela velha militância do PT de andar na rua, bandeira na mão, pedindo voto, entrando de casa em casa. Isso é muito bom, muito bom. E eu acho que agora até a motivação é maior. O Lula se elegeu e se reelegeu no segundo turno. Ele disputou 2 vezes o segundo turno. A Dilma disputou o segundo turno também quando se elegeu. Agora está disputando de novo o segundo turno. Portanto, eu acho que isso tudo motiva muito o partido, motiva mais até. Eu acho que agora a motivação é muito maior, não só pelo que está em jogo aqui, mas também pelo que está em jogo no Brasil. E com relação ao seu comentário, a minha estratégia ela continua propositiva, tanto é que a gente tem mostrado aí redução da conta de energia, principalmente para os consumidores até 200 kWh, isso dá 60% das residências de Mato Grosso do Sul. Eu estou falando de desonerar a cesta básica também, pão, leite, ovos, arroz, feijão. Isso é muito importante porque é comida mais barata na mesa, né? Eu tenho falado de IPVA, o parcelamento em 10 vezes, não só para carro, mas também para moto. Eu continuo fazendo as propostas. Agora, eu estou pontuando. Tenho pontuado, eu tenho mostrado quem é o adversário, né? Vamos comparar currículo. O que é que eu fiz e o que ele fez, né? Que história é essa de novo que ele coloca? Se ele está junto com o que há de mais, talvez pelos maiores responsáveis do caos na saúde, né? Dos problemas que Mato Grosso do Sul enfrenta de segurança pública. Que novidade é essa? Se você olhar o histórico dele, ele está na vida pública há 16 anos. Eu estou há 12. E eu não entrei na política, eu entrei na política por convicção. Porque eu fui um executivo de sucesso, passando pelas principais empresas do Brasil e do mundo, eu construí um currículo. E depois, como senador, construí efetivamente um projeto consistente, município a município. É incomparável. Você vai em qualquer cidade, você vê claramente o que eu fiz pelos municípios.
Tem uma cidade no estado, Ponta Porã, que estão mandando por WhatsApp, assim, Delcídio versus Reinaldo. Delcídio, 24 milhões. Asfalto, drenagem, convenções para Reinaldo, uma interrogação. 0. Então, nós estamos mostrando isso. Nós estamos mostrando que, na verdade, esse o novo era, na verdade, uma mentira. Porque ele está junto, ele sempre esteve junto com quem ele fez política quando começou na vida pública, prefeito de Maracaju. Diga de passagem, as duas últimas eleições de Maracaju ele perdeu. Tem um pensador russo que diz o seguinte: para você cantar a sua terra, você tem que ser respeitado na sua aldeia. Eu sou respeitado na minha aldeia. Eu sou respeitado em Corumbá. Por isso eu posso cantar minha terra. Agora, quando a gente perde o respeito na aldeia da gente, alguma coisa de errado a gente fez. E ao mesmo tempo também essa aura, né? Esse comportamento, né? Pela ética. Então aí as coisas sendo mostradas, que já foram mostradas algumas ao longo da campanha, né? Máfias, operações ilegais, inclusive em prefeituras do PSDB, com os principais assessores dele. Um dos comandantes dessas operações, né, nota falsa para gerar recurso para aplicar na política do PSDB, na política dele. O ex-secretário de Finanças dele é um dos principais comandantes. Aí diz, não há processo. Sim. Inclusive começou com a delação premiada lá em Aquidauana. Isso a gente tem que explicitar, para que a gente encare essas coisas com realidade, com verdade, e não dizer, eu sou ficha limpa, olha o Transparência Brasil, estão lá os processos dele. Eu não tenho nada no Transparência Brasil, e eu sei como é que o Transparência Brasil funciona. É extremamente rigoroso, ele acompanha a gente muito, muito de perto. O Banco Santos, uma série de problemas que ele foi arregimentando ao longo da vida política, que ele finge que não é com ele, né? Ele finge que não tem nada a ver com ele. A Previdência, que sem dúvida nenhuma agora vai ser tratada, especialmente no recolhimento dos recursos da Previdência dos funcionários, dos servidores públicos lá do município de Maracaju. Quer dizer, aquele discurso bonito não tem consistência. Primeiro porque ele continua com os responsáveis por esse caos que nós temos hoje em Mato Grosso do Sul, com o PMDB, agora com a Simone, né, com o André. Ele está com todo esse time, né? Ele está com esse time, ele está com o prefeito de Dourados. Essa é a nova política? Eu acho pouco provável. Eu conheço esse povo todo. O novo somos nós. E agora, para variar, depois de uma série de denúncias de ataques pessoais, inclusive de ataques à minha família, que eles fizeram, né? Veio a bomba dessa semana. A delação premiada do Paulo Roberto deu 20 milhões para o Sérgio Guerra, que era presidente do PSDB. E vocês sabem quem era o tesoureiro nacional do PSDB? O meu adversário. Vocês duvidam que o nome dele está lá na lista lá da delação premiada? Claro que está. Então, é o santo do pau oco. Essas coisas vão desmanchando. Desconfiem quem bata no peito e se autoproclame como honesto. Então, tá aí. E o segundo turno foi bom, porque começa a desmistificar uma série de coisas e mostrar claramente quem ele é. E só para registrar, já que eu falei aqui dos 166 milhões de reais investidos em Dourados, semelhantemente a Ponta Porã. Sabe quanto o Reinaldo botou aqui em Dourados? 0. Ele foi deputado federal 4 anos. Foi deputado estadual 8. Quanto que ele colocou? 0. Será que vai mudar tanto assim? Será que o interesse dele mudou? Ele que teve tantas oportunidades, será que agora ele vai olhar para Dourados? Eu tenho que mostrar. Está tudo listado aqui e noticiado amplamente por todos vocês. O dele, 0. E se você olhar nos municípios, a maioria dos municípios é esse score.
É eu fazendo um mundaréu de coisa e eles zero. Portanto, nós temos que comparar e fazer justiça a quem trabalhou esse tempo inteiro por cada município. Por menor que seja o município do Mato Grosso do Sul, nós efetivamente estivemos presentes. Candidato, eu quero insistir um pouco na pergunta do Palomita, quando o senhor fala que a militância do PT trabalhou. Nós percebemos claramente aqui na cidade de Dourados uma tirada do pé do acelerador da militância do PT. Em comparação a outras campanhas, o PT foi bem forte na cidade de Dourados. Como o senhor disse, conseguiu trazer o Lula, o PT caminhou, fez caminhada, todos os integrantes do PT fez essa caminhada. E a gente percebeu no primeiro turno e até o momento a falta dessa militância do PT aqui na cidade de Dourados. O interesse de defender uma candidatura, mas nós não acompanhamos uma efetiva campanha do Delcídio do Amaral. Nós não encontramos aqui o candidato do senhor ao vice-governo Londres Machado, que essa semana inclusive surgiu notícia dizendo que ele estaria abandonando a campanha do senhor. O que tem de verdade nisso daí e o que realmente faltou dessa militância do PT de Dourados? Eduardo, esse é importante você destacar. Eu me lembro quando terminou o primeiro turno, a conversa era o seguinte: os partidos vão abandonar o Delcídio porque deu segundo turno. Aí mexeram nas pesquisas, para mostrar, dar aquela sensação de vitória. Veio o Ibope, mostrou o quê? A real situação das pesquisas. O quê? Empate técnico, que é o que está acontecendo no Brasil, Nossas pesquisas internas indicam exatamente a mesma coisa, a mesmíssima coisa, Bom, e é importante destacar, começou um discurso que o Londres vai abandonar. Não abandonou, está conosco, firme, evidentemente com as restrições que tem, até por tudo que enfrentou, mas está firme. Os partidos vão abandonar. Não houve, nós não perdemos nenhum partido. Os candidatos que se elegeram estão fazendo campanha, especialmente em Campo Grande. E os que não se elegeram também. Trouxemos o PSOL, que tem um discurso forte, o PP do Alcides Bernal, da Virgínia, vereadora, aqui em Campo Grande, E está todo mundo trabalhando, mas sem alarde, andando nos bairros, andando nas periferias das cidades. O centro, por exemplo, de Campo Grande, quem vai a Campo Grande fala, não tem campanha do Delcídio, vai na periferia para você ver. Então, evidentemente, se houve erros ou desacertos, nós estamos corrigindo isso. Agora, nós vamos para a rua porque essa eleição é muito importante, não só do ponto de vista de eleição federal, mas também do ponto de vista de eleição estadual. Senador, eu gostaria apenas que, nós recebendo uma informação que o senhor tem compromisso às 9 horas, o mais objetivo que o senhor for nas respostas, nós teremos aí muito mais argumentos. Perfeito. Porque nós temos, para que a gente possa dar um encaminhamento aí nas nossas perguntas. Palomita, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senador, e já falando de problemas que nós enfrentamos aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos começar por um tema bem light, futebol. Eu sei que o senhor é um apaixonado pelo futebol, mas aqui no Mato Grosso do Sul, o futebol não está em alta. Aliás, não temos estrela. E uma federação de futebol muito criticada, denunciada, inclusive. Tem um plano de governo, no seu governo, para que o nosso futebol desponte no Brasil? E Amarildo, não é só futebol, são todas as modalidades, é basquete, é vôlei, são os esportes olímpicos, os esportes de alto rendimento. Com todo respeito, Mato Grosso do Sul é zero de esporte, não queria falar isso, zero de cultura, é uma coisa lamentável. Sabe por quê? Porque a filosofia nossa aqui é uma filosofia o negócio aqui é asfalto, meio fio, drenagem, é só isso que a gente fala. A gente não toca na alma das pessoas, a gente não toca naquilo que valoriza o cidadão e a cidadã. Que coisa mais importante do que cultura? Que coisa mais importante do que esporte? Olha a situação dos nossos times. Nós temos um patrocínio durante 3 meses ou 4 meses, que é o campeonato estadual, depois acabou. Aí vai alguém para a Série D, para a Série C, não consegue bancar porque não tem recurso. Então, primeiro,
uma reformulação na federação. Isso aí é inquestionável, não dá mais para conviver com essa realidade. Futebol é um negócio sério e futebol gera renda. Eu inclusive ia trazer empresários privados para tocar o futebol aqui. Eles me disseram que topam fazer a qualquer hora, mas não aceitam essa direção que está aí na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Não aceitam. Até porque eles já têm experiências em outros estados. Então eles não admitem isso. Não aceitam. Aí você pega outros esportes, basquete, vôlei. Eu pergunto, quantas grandes empresas vêm para cá incentivadas no ICMS? Quantas? Por que esse pessoal não assume um compromisso de investir no esporte, de investir na cultura, investir no vôlei, investir no basquete, investir em eventos esportivos? Vamos pegar o aerorancho lá e transformar o aerorancho num espaço principalmente para formar atletas em esportes de alto rendimento, aproveitando até as Olimpíadas de 2016, né? Nós temos que ter um lugar para concentrar nossas seleções, né? Nós não temos nem isso, uma seleção vai jogar fora, não tem nem lugar para treinar. Então, nós estamos engatinhando do seu ponto de vista de esporte. E esporte, além de trazer valores, além de criar novos atrativos para a juventude, o esporte gera riqueza. Eu tive agora na Inglaterra, tive visitando o estádio do Arsenal, vi um jogo do Arsenal em Londres. É brincadeira. Aquilo é um tremendo negócio. O Arsenal vale mais de $1 bilhão. Tem ações em bolsa. Você pega um Real Madrid, pega um Barcelona. Barcelona é fechado, os torcedores é que bancam. Mas é um espetáculo que eles ganham dinheiro em camisa, em calção, chuteira, chapéu, boné. É uma coisa espetacular. Então, sem dúvida nenhuma, isso é absoluta prioridade, e criar e retomar o fundo de investimento no esporte. Fundo de investimento do esporte, mas com participação, né, dos vários segmentos ligados ao esporte, né, e discutindo transparentemente os investimentos que serão feitos. Agora, para dar certo, tem que trazer iniciativa privada. No seu horário eleitoral, o senhor faz algumas comparações, o senhor fez agora há pouco, né, contra o seu adversário. O senhor diz que o senhor foi administrador de grandes empresas multinacionais, ministro, enquanto ele foi administrador de uma fazenda, prefeito de Maracaju. Diante disso, o senhor acredita mesmo que está preparado para governar Mato Grosso do Sul, caso o senhor seja eleito? Estou absolutamente preparado, Palomita. Tenho convicção absoluta do nível de preparo que eu tenho. Eu sou um engenheiro, sou um executivo, e depois, por convicção, entrei na política. Conheço Brasília com pessoas. Brasília não é uma coisa tão simples como muita gente imagina. Muita gente diz assim: eu vou falar com o ministro. Muitas vezes o ministro não manda nada. Quem manda é um cara que está lá numa saleta escondidinho, atrás de uma mesa, e que define milhões e milhões de reais a serem investidos. Então, eu conquistei, eu consolidei, né, toda uma experiência no trato, não só com a iniciativa privada, mas principalmente com o governo federal, com os ministérios, e portanto eu não tenho dúvida, eu tenho preparo para comandar Mato Grosso do Sul. Agora, vou ser um governador diferente, não vou ser um governador parecido com esses que passaram, até porque eu vivi pelo mundo. Então eu tenho uma leitura completamente diferente. Um Mato Grosso do Sul que não é provinciano, que é amplo, internacionalizado. Um Mato Grosso do Sul que você tem que incentivar a juventude, a moçada, a falar inglês, a falar espanhol. O Mato Grosso do Sul integrado no mundo. Hoje você não pode ficar mais cercado aqui pelo Rio Paraná e pelo Rio Paraguai. Hoje está a internet, todo mundo está nos acompanhando hoje aqui, direto, né? O mundo mudou e nós temos que mudar também, para que Mato Grosso do Sul se projete, se coloque num patamar compatível com o patamar que o nosso estado merece. Governador, candidato, eu tenho trabalhado na segurança pública e há 14 anos estou aqui na rádio onde faço programa policial. E há 16 anos Dourados foi abandonado pela segurança pública. Os 8 anos do governo do Zeca e nesses 8 anos do André Putinelli. Tanto é que os números mostram que Dourados, que o Mato Grosso do Sul
Dourados está entre os estados que mais apreenderam drogas neste ano de 2014, então mostra um corredor aberto do tráfico de drogas. E nós temos aqui uma segurança totalmente fragilizada, falta do efetivo da Polícia Militar, um programa que roda no governo federal há anos para que seja aprovado o piso, e até hoje o governo federal não conseguiu aprovar esse piso. A Polícia Federal anuncia uma paralisação na próxima semana, uma greve dentro da pauta de reivindicação, e percebemos uma fronteira totalmente aberta. Eleito governador, qual é o plano de segurança pública para o estado de Mato Grosso do Sul, principalmente para essa região de fronteira, que tem sofrido demais? Em Ponta Porã se criou até um grupo de justiceiros, onde eles estão matando pessoas acusadas de furto e roubo, numa tentativa de diminuir a onda de furtos e assaltos na região de fronteira. Nós tivemos uma caminhada de joelhos lá em Ponta Porã, onde numa semana apenas nós tivemos mais de 15 homicídios. Qual é o plano de segurança do candidato Delcídio para o estado de Mato Grosso do Sul e principalmente para essa região? Bom, primeiro eu queria só registrar aqui a presença do Adão Parisotto do PDT, que está conosco, um grande companheiro aí que nos acompanhou no primeiro turno, agora no segundo turno, e um grande empresário aqui da Grande Dourados. E eu queria também aproveitar a oportunidade para destacar alguns pontos que, na minha leitura, são extremamente relevantes. Primeiro, violência se ataca com desenvolvimento, com perspectivas. O que está acontecendo? Nós temos um modelo hoje que desenvolve só uma região do estado, o Bolsão. Cadê a fronteira? Cadê a região norte? Cadê o Cone Sul? Que raio de desenvolvimento é esse que fica centrado só numa determinada região? Nós temos que distribuir desenvolvimento e priorizar especialmente a fronteira, porque o homem da fronteira, a mulher da fronteira, ele fica à mercê do crime organizado, do contrabando, do tráfico, né? Isso que está acontecendo, e é importante você ter perguntado isso, Oswaldo. Nós precisamos adotar uma política de incentivos de ICMS para a região de fronteira, diferenciada, em função da vocação da região de fronteira, que passa por turismo, que passa por uma série de atividades importantes, pelo agronegócio, pelas GPS, pelas lojas francas que nós aprovamos quando eu era presidente da Comissão de Economia do Senado. Ou seja, é uma nova realidade que nós precisamos desenvolver na região de fronteira. Aí nós vamos começar a diminuir esses problemas com segurança pública. E aí, naquilo que diz respeito a você coibir a violência, primeiro o Cisfrom. Eu vi meu adversário falar, esse projeto tem muito dinheiro, não vai acontecer. Já está andando. Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro a receber recursos do Cisfrom, que é esse sistema de monitoramento de fronteiras, né? Nós vamos ter veículos terrestres ligados a satélite, aviões não tripulados, um centro de comando e controle aqui em Dourados para controlar a região de fronteira. Então nós vamos ter que atrelar isso à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Militar, à Polícia Civil, para todo mundo operar junto, porque esse projeto é um projeto importante. E polícia, e policiamento e segurança pública se faz hoje com inteligência, como você bem disse, com carreira. Policial não pode pagar fardamento é obrigação do Estado. Policial não pode ficar fazendo vaquinha para arrumar viatura, aí dar uma remendada em viatura para as viaturas rodarem. Quando tem viatura em Brasília que você pode trazer e o governo do estado não assina o convênio. E ao mesmo tempo também, importante, vídeo monitoramento. As centrais de comando e controle, que o governo federal agora tem um programa que vai instalar em todas as capitais. Isso é muito importante. E segurança pública, para mim, é absoluta prioridade.
Senador, vamos falar agora de saúde. É fato que o poder público, ele não tem dado conta dos problemas de saúde que nós estamos enfrentando, das tradicionais doenças e dos acidentes que acontecem. E agora, com as novas doenças que estão surgindo aí, o tipo ebola, essa nova aí que tem um nome complicado, chikungunya, como que a sua administração, caso seja eleito, vai enfrentar esse problema de saúde? Que tipo de verba que vai aparecer para que a gente tenha uma saúde decente aqui no Mato Grosso do Sul? Bom, eu acho que é importante também. Por favor. Não, dentro disso que o Amarildo falou, até o que se discute muito é uma descentralização de investimentos. Hoje a gente percebe, como o senhor disse aqui, a capital do estado, para cima os recursos chegam mais rápidos. Aqui nós temos, por exemplo, o Dourados, que é uma região, cuida de vários municípios, e nós não temos hospitais, nós não temos uma saúde para atender a cidade e os municípios que daqui dependem. Bom, primeiro, é importante registrar que nós vamos. Saúde hoje é o maior problema que nós enfrentamos no Mato Grosso do Sul. Tem segurança pública, já foi muito bem citado aqui por vocês, a questão da educação, que depois eu faço questão, mesmo passando um pouco do tempo, eu sei que eu tenho 2 horas, mas eu não posso deixar de falar isso também. A questão da saúde, tudo concentrado em Campo Grande. Campo Grande está com o sistema, com a rede hospitalar absolutamente sobrecarregada. E é inacreditável. O Hospital do Trauma não conclui. E vocês sabem hoje o porquê da sobrecarga, que já era grande e agora piorou mais, do sistema hospitalar de Campo Grande? Acidente de trânsito, mais especificamente acidente de moto. Como não tem hospital do trauma, vai tudo para os outros hospitais. E Campo Grande tem que cuidar da alta complexidade. Campo Grande tem que ficar com a alta complexidade. E nós temos que, aí sim, desenvolver os centros regionais. Dourados vai ser um centro regional. E usar a estrutura que está aí, aperfeiçoar, não fazer nenhum investimento absurdo, trazer equipamentos, fazer com que, hoje tem equipamento que você financia via BNDES, a juro negativo, trazendo para cá, evitando que as pessoas se desloquem para Campo Grande, a tal da ambulancioterapia, investindo em saúde, 12% da receita corrente líquida, e não misturando saúde com saneamento para chegar nos 12%. Saneamento é uma coisa, saúde pelo preceito constitucional são 12% da receita corrente líquida. Isso é muito importante, é fundamental a gente registrar, né? Descentralização da saúde, a utilização de plataformas digitais, de internet, para facilitar marcação de consulta, marcação de exame, para unificar o prontuário clínico de cada paciente. Hoje é uma verdadeira zorra. Olha esse sistema que instalaram lá em Campo Grande, o GISA. A confusão que deu, gastaram 10 milhões e não investiram em nada. E continua não funcionando nada. A máfia do câncer. Aliás, em falar nisso, eu que acompanho esse drama de câncer muito de perto, até porque eu sofri isso na minha família, vai lá ver o hospital de Barretos que nós estamos fazendo em Nova Andradina, que vai no futuro operar com Dourados e operar com Campo Grande. Vocês vão ver como é que vai cair o número de casos de câncer. Mato Grosso do Sul é recordista em cânceres, em tipos de câncer malignos. Quem conviveu com isso sabe o sofrimento depois de uma quimio, de uma radioterapia, né? De você deslocar quilômetros e quilômetros com um doente passando mal, fruto de radioterapia, de quimioterapia. Então é esse o modelo que nós queremos, descentralizado, automatizado, digital, né? E sem inventar moda. Está em construção o Hospital de Três Lagoas, Dourados, né? Corumbá. O restante nós vamos usar a estrutura que está aí. Agora, não precisa mordomia. O povo quer simplicidade, mas acima de tudo, quer dignidade. Então nós temos que priorizar isso. Não é um aquário natural, é que vai ser importante para Mato Grosso do Sul. Vamos usar aquele dinheiro que foi investido, principalmente para aplicar em saúde, para aplicar em educação, para aplicar em segurança pública. Candidato, eu quero alertar que o senhor está recebendo uma pasta aí. Dentro dessa pasta existem aí alguns questionamentos da UFGD e também da sede. Como
o nosso espaço vai estar bastante limitado, eu gostaria que a sua assessoria encaminhasse essas respostas aí para essas duas entidades parceiras dos nossos debates, das nossas entrevistas. Agora eu quero chamar a atenção para um questionamento que eu acompanhei muito de perto e o senhor estava empenhado, pelo menos a princípio, que é a questão do gasoduto para a cidade de Dourados, a instalação do Porto Seco, que teve um grande movimento e depois parou no meio do caminho, e a lentidão que caminha a questão ferroviária. Nós sabemos que tudo isso seria de suma importância para o desenvolvimento não só de Dourados, da região sul e também do Mato Grosso do Sul, mas ele não expande, ele fica tímido internamente. O porquê isso? O porquê que esses projetos importantes, estruturantes, não deram prosseguimento? Bom, primeiro a questão do gasoduto. Gasoduto que representa 20% da arrecadação do Mato Grosso do Sul. Não é pouco, não. Gasoduto que eu tive a honra de comandar quando fui diretor da Petrobras e inaugurar no governo Fernando Henrique, quando eu era diretor da Petrobras. E o gasoduto Bolívia-Brasil, ele foi o embrião de um processo de consolidação do mercado de gás natural no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, hoje estão passando pelo gasoduto Bolívia-Brasil mais de 31 milhões de metros cúbicos dia. E eu me lembro na época quando me criticavam, esse gasoduto vai de algum lugar para lugar nenhum. Hoje é fonte de arrecadação. O gás entrou no Mato Grosso do Sul, nas indústrias, no comércio, nas residências. Nós estamos agora construindo a UFN3. Nós estamos construindo a UFN3, produzindo amônia e ureia a partir do gás natural. Isso é extremamente importante, porque nós vamos produzir fertilizante, que é insumo para o agronegócio, e no Mato Grosso do Sul. Olhem a riqueza do que representa esse gasoduto, não só como arrecadação, como também para a produção de bens e serviços. Outra coisa importante, São Paulo está querendo sequestrar esse dinheiro do ICMS, que é governo do PSDB, né? E São Paulo, inclusive, quer melar os nossos incentivos também, quer inviabilizar as empresas que vieram para cá. Quanto que representa isso de prejuízo para nós? De desemprego. Então, nessa campanha, no segundo turno agora, esse debate veio. E aí, explicando, Palomita, nós agora, com a consolidação do Bolívia-Brasil, a Petrobras e os parceiros privados retomam a discussão do gasoduto do norte, que é o gasoduto que interliga com jazidas na região norte do país, e o gasoduto do sul, que é esse gasoduto que passa por Dourados. Quando a Graça, que é presidente da Petrobras hoje, colocou esse laboratório de gás aqui, em Dourados, fez essa instalação, é porque a Petrobras já mirava essa região, até pelo potencial que tem. Então esse projeto, ele agora, com a consolidação do mercado de gás natural, que não tem mais jeito, Oswaldo, ele veio para ficar. Se não fosse as termoelétricas que eu instalei quando eu era diretor de gás e energia, o Brasil estava racionando energia, por causa dessa estiagem violenta que nós estamos enfrentando. Então o gás veio, e veio para ficar, mesmo que muita gente, até dentro da Petrobras, trabalhasse contra. Então agora nós consolidamos um grande mercado. E, portanto, nós não vamos fazer só esses gasodutos que cruzam o Mato Grosso do Sul, que passam aqui por Dourados, mas nós vamos interligar com jazidas de gás natural no Peru, por exemplo, em países vizinhos, ou seja, montando uma grande malha de gás natural para atender o mercado brasileiro. O gás natural que, comparado com gasolina, com diesel, é um combustível muito mais limpo, tem uma combustão muito mais limpa, e os produtos advindos do gás são de muito melhor qualidade. Esse é o primeiro ponto. As ferrovias. Nós temos 3 ferrovias que nós vamos ter que priorizar. A primeira é a ferrovia Noroeste, a antiga Noroeste, toda ela sucateada. Por que não retomar? Já tem o traçado, tem que trocar dormente, tem que trocar trilho, mas é uma ferrovia estratégica. E mais 2 que agora estão no PAC. Uma que vem da Norte-Sul e chega, da ferrovia Norte-Sul, e chega a Dourados. E a outra que entra pelo Paraná e alcança Maracaju e interliga Dourados. Dourados vai ser um grande, é o que a gente chama de cluster, né? Vai ser um grande entroncamento rodoviário, ferroviário. E daí o porto.
Então, esses projetos são projetos estruturantes. Nós demoramos para colocá-los no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento. E o Programa de Aceleração do Crescimento, vocês sabem bem, é dinheiro carimbado. O governo não contingencia. Então, esses projetos agora estão em fase esses projetos estão no projeto já executivo, a turma está trabalhando já em traçado, na otimização de traçado, na definição de equipamentos, e sem dúvida nenhuma, Dourados vai ser o principal beneficiado desses grandes projetos. Lamentavelmente, as ferrovias, você disse muito bem, Palomita, as ferrovias sumiram da nossa cultura. E no governo do PSDB, do Fernando Henrique, privatizaram a nossa Noroeste, completamente sucateada. Nós temos que retomar isso. O termo de ajustamento de conduta que eles assinaram não cumpriram nada. Então nós temos que retomar isso, leiloar, ou então botar gente que tem experiência ferroviária para trazer também essa ferrovia conosco. É um desafio difícil? Eu não tenho dúvida, até pelo tamanho do investimento. Mas é um desafio que exige uma parceria público-privada. E exigindo uma parceria público-privada, sem dúvida nenhuma, com a iniciativa privada, isso vai ajudar muito na consolidação dessas ferrovias. Dentro desse questionamento, mais uma vez, vamos voltar aqui para a industrialização do estado. A gente percebe uma região forte, Bolsão sendo industrializada a cada ano que passa, com chegada de novas indústrias, e a gente percebe essa região totalmente abandonada pela industrialização. Nós temos aqui um distrito industrial que apenas é um distrito industrial, pouca coisa acontece no distrito industrial de Dourados. Nós tivemos um crescimento de usinas e somente isso para esta região. E aí se questiona muito como que essa industrialização pode chegar no estado de Mato Grosso do Sul com um dos ICMs mais caros do país. E a sede, inclusive, ela questiona, diante da aprovação do Simples Nacional, seu governo contemplaria no estado o aumento do texto para o mesmo valor, 3,6 milhões, teto nacional, e assumiria o compromisso de extinguir, mesmo de forma escalonada, o ICMS garantido e a substituição tributária? O comércio e serviços representa 68% de ICMS, 79% de empregos. O candidato tem algum incentivo para esse segmento, como acontece na indústria e na agricultura, onde vários candidatos, durante a campanha, independente do estado, falaram em redução de impostos? Qual que é o posicionamento do candidato? Só para complementar, e a respeito da inoperância do Distrito Industrial de Dourados, o que fazer para poder dar uma alavancada no Distrito Industrial do nosso município? E o Fundersul, que arrecada, mas que não aparece. Bom, Oswaldo e Palomita, eu vou voltar primeiro o seguinte, nesse modelo absolutamente distorcido de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. O empresário vem para cá, eu quero ficar do lado de São Paulo. Então vai lá pro Bolsão. Eu quero ficar do lado de Minas Gerais, vai lá pro Bolsão. Ou seja, não existe planejamento. O estado tem que planejar qual é o estado que nós queremos. O que nós vamos fazer na região norte? O que nós vamos fazer na fronteira, no sudoeste? O que nós vamos fazer no Cone Sul? O que nós vamos fazer na Grande Dourados, que é uma região que tem um potencial fantástico, extraordinário? O que nós vamos fazer? Ou seja, é tudo a lei do mais fácil. Chegou lá, eu quero um incentivo, mas eu quero ficar do lado de São Paulo. Ótimo, está aqui, 95%. Nós temos que desenvolver todo um planejamento calibrando o ICMS para incentivar o desenvolvimento de outras regiões, entre elas Dourados. Dourados é um foguete, é uma região espetacular, rica, com gente trabalhadora, hospitaleira, gente que produz, mas não vem indústria para cá, porque o governo não tem um planejamento claro de desenvolvimento do estado. Esse é o problema, é tudo no empurrão, no amadorismo, numa leitura menor. E quando você precisa ter uma leitura num planejamento integrado de desenvolvimento, de educação, vai lá em Três Lagoas, a turma que trabalha naqueles grandes projetos, ninguém é daqui, é todo mundo de fora. Sabe por quê? Porque o governo não preparou, não qualificou a mão de obra nossa, que é uma velha solicitação das centrais sindicais, dos sindicatos. Outra coisa importante, as cidades não resistem, porque como não houve planejamento, olha a situação de Três Lagoas. Problema de violência urbana, educação, saúde, é um caos a cidade.
Por quê? Porque não preparou também. Ou seja, não tem planejamento. E a essência de um governo é planejar e cobrar metas. Dar autoridade para os secretários, agora cobrá-los das suas responsabilidades. Então é por isso que nós estamos nessa situação. Você tem um distrito industrial numa cidade espetacular como Dourados e de uma região com um potencial fantástico como a Grande Dourados, e o negócio não vai para frente. E com relação à sede, eu queria responder, eu que tenho uma relação com a sede de muito tempo, até porque a sede, lá o prédio onde está a sede hoje, fui eu que viabilizei recursos da própria iniciativa privada para viabilizar a sede deles. Vocês verem como é que é a minha presença aqui em Dourado, não é mole não. E eu mato a cobra e mostro a cobra, é diferente. Não vem com lero-lero aqui não, com conversa fiada. Questão de carga tributária. Esse é um ponto de destaque que eu gostaria de falar aqui nessa entrevista. Primeiro, a minha proposta é tirar o garantido dos micro e pequenos empresários. Sem nenhum problema, não vai ter nenhuma dificuldade do seu ponto de vista de responsabilidade fiscal no Estado. Não haverá nenhum problema. Então, isso eu já posso adiantar porque nós estudamos isso profundamente. Retirar o garantido do micro e do pequeno empresário, fundamentalmente. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa importante, calibrar o ICMS em função da região. Porque em função da região e para promover desenvolvimento, nós temos que ter uma política de flexibilidade do ICMS para alavancar projetos importantes em várias regiões. A questão do super simples, que eu, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, aprovei. Lá no Senado Federal, foi dito aqui 3.600.000. Hoje, o subteto aqui é 1.800.000. Só para vocês terem uma ideia, 40% das empresas já estão na ilegalidade. 40%. A minha proposta, e dentro da responsabilidade fiscal que um governador tem que ter, é elevar para 2.520.000. 2.520.000. E estabelecer alíquotas entre 2.520 e 3.600 para estimular, inclusive, a viabilização de grandes empresas em Mato Grosso do Sul. Nós precisamos ter grandes conglomerados empresariais aqui. E acho que a gente pode usar a lei do simples para isso também. São coisas que eu estou dizendo, são coisas absolutamente factíveis. Diesel, baixar para 14% a partir de 1º de janeiro e criar um conselho para discutir com setores da sociedade a viabilidade de levar a 12%. Nossa primeira proposta já nos leva a reduzir 12% do diesel no transporte, principalmente para o segmento do transporte, porque aí nós damos mais condições, nós damos mais competitividade para os nossos produtos. Nossos produtos vão ter um preço final melhor e, portanto, mais competitivo. Essas são algumas das grandes linhas e o Fundersul. Recuperar a GESUL. Sabe o que eles fizeram? Pegaram os equipamentos do Estado e passaram para a iniciativa privada, para cuidar do Fundersul. Vamos voltar ao Fundersul para discutir com os prefeitos. Vamos voltar ao Fundersul para discutir com quem vive nas áreas rurais, na agricultura familiar, nas grandes propriedades. E vamos resgatar esse papel do Estado. Hoje o Fundersul é a famosa Conceição, ninguém sabe, ninguém viu, do Calbi Peixoto, né? Ou seja, nós precisamos resgatar esse papel do Fundersul, que desempenha um papel importante, principalmente nas estradas vicinais. Agora, não me vem candidato falar que vai zerar a Fundersul, que todo mundo sabe, até quem paga a Fundersul sabe que hoje é inviável você acabar com o Fundersul. Então, devagar com andor, que o santo é de barro. Antes de você fazer a sua pergunta, eu gostaria só de alertar o candidato que nós temos aí mais 1 hora à sua disposição, mas nós estamos a critério do senhor, né? Conforme a sua necessidade, nós temos aí alguns questionamentos importantes ainda, nós temos assunto para 3-4 horas, mas nós estamos à sua disposição e o senhor vai utilizar este horário conforme melhor lhe convier.
Senador e candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, falando sobre educação, que o senhor disse que queria realmente falar sobre esse assunto. Aqui em Dourados nós temos a sede da UEMS, que é importante dentro do contexto do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Mas antes de falar da UEMS, eu gostaria de colocar alguns números. Alguns estados apresentam significativos índices de investimentos no ensino superior, a exemplo do Paraná, que investe 9% de toda a sua receita. Aqui são 3%. Outro dado, uma pesquisa nacional mostra que estados gastam em média com um detento 9 vezes a mais que um aluno do ensino médio. E o que o senhor pensa em relação a esses números aí? Como que a gente faz para reverter essa situação, senador? Eu queria até responder, Marildo, só para lembrar uma coisa. Agora nós entregamos aqui na UEMS, recentemente, há uns meses atrás, eu e o Bife, computador. Emendas parlamentares nossas para botar computador na UEMS. Eu vi a situação que o reitor Fábio enfrenta. Não tem autonomia, não tem orçamento. É inacreditável. E paralelamente a isso aí, o curso mais top, né, entre os acadêmicos está indo para Campo Grande, né? Está indo para a unidade da UEMS em Campo Grande. Né? Perdemos isso aí, né, senador? Ou seja, a UEMS, que tem que ser o braço armado na educação superior do governo do Mato Grosso do Sul, está relegado a segundo plano. Vive aí na bacia das almas, com o pires na mão. Eu vejo o esforço do Fábio. O Fábio faz o possível e impossível para segurar a UEMS. E quando eu falo em planejamento, será que a UEMS não pode ter um papel importante, por exemplo, como braço armado do governo do estado, para formar médicos? Nós temos mais médicos que muita gente questiona. Vai andar no interior aí para ver o que os prefeitos acham do mais médico. Todo mundo está vibrando porque não tem dinheiro para pagar médico e muitos não querem ir para o interior do estado. Nós não precisamos, e como mais médicos, esse programa é um programa transitório, né? Será que não vale a pena a gente usar a Universidade Estadual para formar médicos? Para colocar no interior como contrapartida do investimento do estado? Para atender lá em Itacuru, lá em Coronel Sapucaia, lá em Sete Quedas? Será que a UEMS não pode cumprir esse papel? Formar mais engenheiro? Tem investimento aqui, não tem engenheiro. Não tem engenheiro. Então a UEMS tem que ter autonomia, tem que ter orçamento, tem que ter força. E nós precisamos trabalhar com as universidades federais também, com a FGD, com a UFMS, com as universidades privadas também, que tem que ajudar a formar profissionais. Porque aí nós caímos nessa esparrela. Você tem investimento, mas os empregos são gerados em outros estados brasileiros. Então a UEMS tem que ter uma outra formatação, ela não pode continuar do jeito que está. Isso é simplesmente inacreditável. E sobre os investimentos, os números na educação? 3% aqui investido, Paraná 9%. Nós temos, o que nós precisamos buscar é trabalhar efetivamente em cima de patamares de 12%. 12% é o número que inclusive já foi discutido e foi aprovado agora no PNE, 12% do PIB. Vamos trabalhar em cima de valores sólidos para fazer uma grande revolução, porque a educação é que liberta, né? Então, esse é um foco importante, e nós não podemos bobear. De todos esses temas que nós estamos tratando, o mais fundamental, principalmente para o jovem, é a educação atrelado com planejamento para o jovem ter espaço no mercado de trabalho. Senão, você cria uma geração sem perspectiva. Minhas filhas estudam aqui, eu quero que elas fiquem aqui, em Mato Grosso do Sul. Agora, conversa com a moçada. A moçada quer ir embora para São Paulo, quer ir embora para o Rio de Janeiro, quer ir embora para Curitiba. Por quê? Porque não vê um programa bem estruturado e trabalhado para que eles venham a atuar dentro do nosso estado, a ter perspectivas, a ter suas famílias dentro do nosso estado. Então nós temos que criar mercado. Agora, exige o quê? Educação, planejamento e estruturação dessa proposta. Candidato, eu gostaria, no primeiro encontro que nós tivemos, no primeiro turno, eu fiz esse questionamento e eu gostaria novamente de repeti-lo, porque para mim e para a comunidade estudantil é de suma importância. O senhor fala muito, o senhor colocou muito dentro do seu plano de governo a questão do ensino no período integral. Colocar a rapaziada para estudar na parte da manhã
e fazer um curso de formação básica, profissionalizante, de cultura no período da tarde. E naquele momento eu questionava do senhor o seguinte: nós teríamos gente suficiente para que nós possamos levar este projeto adiante? Eu gostaria que novamente o senhor falasse a respeito desse assunto, porque existe uma preocupação. Cria-se uma expectativa positiva em torno do assunto, mas nós sabemos que neste primeiro momento nós não temos à disposição um quadro funcional para que se possa colocar esse projeto em andamento. Como é que o senhor pretende fazer? E dentro disso aí, candidato, é bom que se deixe bem claro também, Palomito, que nós não temos no estado de Mato Grosso do Sul as escolas estruturadas para esse tempo integral. Falta essa estrutura também na escola. Então como é que se implanta um ensino de tempo integral em uma escola que não está preparada para isso daí? Excelente pergunta. Por isso que eu sempre disse que a escola em tempo integral vai ter que ser implementada, vai ter que ser implantada gradativamente. E aí eu vou mais longe. Primeiro, é porque as escolas elas têm que ser adaptadas para atuar como escola de tempo integral. Segundo ponto, nós temos experiências de escolas de tempo integral em Mato Grosso do Sul que não tem funcionado, exatamente por causa que não adotaram as precauções devidas. Então, a primeira coisa, esse processo é um processo gradativo. Esse processo não acontece da noite para o dia. Ele tem que acontecer especialmente nas instalações que já existem. É importante também destacar, nós aprovamos agora no Congresso, aliás, o meu adversário votou contra, 75% dos royalties do pré-sal para a educação. Então vai ter mais dinheiro para a educação. E isso é extremamente relevante, é extremamente importante. Segundo ponto, nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, 10% do PIB na educação. Ou seja, nós vamos ter mais recursos para aplicar na educação. Agora, não adianta só aplicar recursos, tem que ter gestão também. E gestão é valorização, é carreira, é qualificação dos nossos professores, dos trabalhadores da educação. É o piso salarial, é a jornada, para que o professor tenha as condições necessárias para efetivamente executar um bom trabalho, ensinando as nossas crianças, ensinando os nossos jovens. Isso é prioridade dentro de todo um processo que sequencialmente vai levar à adoção de escola integral em todo o Mato Grosso do Sul. Coberturas de quadra. Eu que fiz várias coberturas de quadra, inclusive aqui em Dourados, né? Nas escolas. Isso não é só conforto para o professor da educação física e para os alunos. As escolas com as coberturas de quadra, elas se transformam num grande centro comunitário. Ou seja, a comunidade começa a usufruir, começa a se utilizar, principalmente dessas instalações. Então faz reuniões de pais, faz reuniões de bairros, quer dizer, vira um centro comunitário. Ar-condicionado nas salas de aula. Quantas escolas não tem nem sequer ar-condicionado? Como é que o professor vai trabalhar? Como é que o aluno vai estudar? Agora, principalmente nesses últimos dias, 38 graus, 39 graus de temperatura, 40 graus de sensação térmica. É um absurdo. Lousas digitais. Não tem mais aquela história de quadro negro e de giz. É lousa digital e internet rápida, para facilitar não só o professor se preparar para as aulas, mas o aluno também estudar. Internet rápida está aí, tem fibra ótica para tudo quanto é lugar, necessidade da linha de transmissão nos gasodutos. Por que não usar isso para ter internet rápida, fazer convênios, acordos com as companhias de telefonia? Tudo que eu estou falando aqui, Palomito, já está sendo feito em vários estados. Eu não estou inventando a roda, eu estou pegando coisas que já estão sendo desenvolvidas em outras unidades da Federação Brasileira. Então, escola de tempo integral, ela leva um tempo para ser implementada. E principalmente ela exige uma requalificação dos trabalhadores da educação, porque o sistema é diferente. Você vai aprender idiomas, você vai praticar esporte, você pode, se tiver no ensino médio, você pode sair com um curso profissionalizante, você pode sair já preparado para o Enem. Então,
é um outro cenário, é um outro quadro. Eu não podia deixar de registrar aqui também as escolas técnicas. Mato Grosso do Sul não tinha escola técnica. Foi com o governo Lula que Mato Grosso do Sul colocou escola técnica em Mato Grosso do Sul para formar técnicos de nível médio para trabalhar nesses projetos. Mas aí o governo do estado fazendo um trabalho integrado. E você falou de UFGD, né? É importante. Essa turma que está querendo voltar, desde o descobrimento do Brasil, botou 3,5 milhões de alunos nas universidades. Sabe quanto o Lula e a Dilma nós colocamos em 12 anos? 12 milhões de alunos. Usamos FIES, usamos ProUni, usamos Ciências Sem Fronteira. A gente pega alunos jovens, vão estudar nos Estados Unidos, vão estudar na Europa, nas melhores universidades. Não dá nem para comparar no debate o que a gente avançou nesses 12 anos e o que foi feito no governo deles. Muito bem, nós estamos entrevistando o senador Delcídio do Amaral, candidato do Partido dos Trabalhadores, e nós vamos num rápido intervalo comercial, 2 minutinhos, e já estaremos de volta com Delcídio do Amaral aqui na nossa entrevista deste sábado. 9h20 na Grande Dourados, estamos entrevistando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Delcídio do Amaral. Quero lembrar que logo após o término dessa entrevista, nós estaremos disponibilizando o áudio e também o vídeo na página da Rádio Grande FM, www.grandefm.com.br. E olha, estamos alertando também que nós estamos dando um espaço de 2 horas para o senador, para o candidato do Partido dos Trabalhadores, utilizar da forma que melhor convier. Esse mesmo espaço, esse mesmo horário, nós também estaremos disponibilizando na semana que vem para o candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB. Amarildo Ritt. Senador e candidato, uma preocupação do agronegócio. Nós temos acompanhado com frequência ameaças de desapropriação de áreas rurais, seja pela invasão dos movimentos sem terra ou ampliação de reservas indígenas. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Eu não trato esse assunto como assunto de político partidário. Eu trato esse assunto como assunto de Estado. E sabe por que não resolveu isso aqui? Porque querem criar uma demonização de um lado ou do outro. Querem politizar um assunto que é um assunto de Estado. A solução está aí. Sabe onde surgiu essa solução? Quando eu fui relator de uma comissão em 2004, 2005, que tratava de questões indígenas do Brasil inteiro. Eu me lembro bem, o Mozarildo Cavalcante, que era o presidente da comissão, e era o relator. Que é o quê? Cumpriu o artigo 231 da Constituição, que é a indenização de benfeitoria. E não entrar nessa demagogia que vai mudar a Constituição. Não muda a Constituição. A pressão é violenta para fazer qualquer tipo de alteração. Isso eu falo isso por experiência própria, não porque eu ouvi falar, ou que alguém me disse isso, me contou. E paga a indenização da terra nua, a partir do momento que o governo federal entende que assentou, que deu títulos dominiais para produtores em áreas de tradicionalidade indígena. Nós já chegamos praticamente na solução final. O governo federal estimou em 80 milhões. Estou falando aqui o caso da Buritis. Os produtores rurais estimaram em 124 milhões. O que o governo federal está propondo? Vamos chamar um perito judicial, acordado com o Ministério Público Federal, vamos verificar qual é o valor que esse perito diz que vale a terra nua com as benfeitorias. A diferença que der acima de 80, o governo federal paga. Entre 80 e 124, que é o número dos produtores, que os produtores rurais avaliaram. E nós estamos muito próximos de uma solução definitiva. E uma solução que vai ser emblemática para todo o Brasil. Porque em vários estados onde as terras são tituladas, essa é a solução que vai ser adotada. E a partir do momento que você resolva Buritis, você vai resolver outras áreas também aqui do estado. Então você constrói todo um programa planejado para definitivamente trazer tranquilidade, paz no campo.
para os produtores e também para as etnias indígenas. Então, eu sou absolutamente favorável à maneira como essa negociação está sendo conduzida, e esse é o caminho, não há outra alternativa. Agora, tem que deixar de politizar e tratar isso como uma questão de Estado. No primeiro turno, eu fiz um questionamento, eu gostaria de voltar, é um momento político importante, porque as pessoas, os formadores de opinião, acabam questionando muito a respeito deste assunto. Eu disse para o senhor na oportunidade que a campanha eleitoral estava sendo centralizada na capital do estado. O senhor disse que não. E eu continuo afirmando, pelos contatos que nós mantemos junto com os formadores de opinião, que novamente o interior do estado não é que ficou abandonado. Tem pouca ação por parte dos partidos políticos, principalmente do Partido dos Trabalhadores. Aí vem a notícia que o Partido dos Trabalhadores estaria colocando em Dourados um coordenador a partir da próxima segunda-feira, que seria José Orcílio Miranda dos Santos, Zeca do PT, ou seria o seu vice Londres Machado. O que o senhor tem para falar a respeito? Vem algum coordenador ou você acha que a campanha está bem? Não, Palomita. Bom, primeiro é o seguinte, o ex-governador Zeca, ele está cumprindo um papel extremamente relevante, ele está andando pelo interior do estado. E o PT é muito presente no interior. Para você ter uma ideia, o primeiro turno eu ganhei em 68 municípios dos 79. Volto a repetir. 68 municípios dos 79 eu ganhei. Porque eu tenho uma presença muito marcante. As pessoas não esquecem, porque eu tenho serviços prestados. É que eu converso com o prefeito do interior, eu disse, não dá para ficar contra você, porque foi você que me ajudou, você que me estendeu a mão. Então, se você olhar os números, isso é comprovável, nós ganhamos em 68 municípios. Perdemos em Campo Grande, perdemos em Dourados. E perdemos por pequenas diferenças em 11 municípios. Mas ganhamos em 68 municípios. Dourados vai ser tocado pela turma aqui, pelo João Grandão, pelo Tetila, pelo Londres também, que é meu vice. Mas não tem negócio de trazer gente de fora. O Zeca, ele está numa ação pelo interior do estado inteiro, até pela força que ele tem. Então ele está trabalhando no interior do estado. Ele não vem coordenar nenhuma campanha aqui em Dourados. É que esse período é um período de muita fofoca, de muito nhen-nhen-nhen, quer dizer, de muita conversa mole. Não tem nada disso. E eu não cometeria a ousadia com as lideranças que o PT tem aqui, de prescindir dessas lideranças. Quem conhece Dourados é quem vive em Dourados, é quem faz política em Dourados. Eu não vou ensinar Padre Nosso, né? Para quem reza a missa todo dia, né? Então eu não cometeria um equívoco desse de maneira nenhuma, né? E Dourados, eu sempre ganhei as eleições em Dourados, sempre. Perdi agora por 4 pontos, 5 pontos percentuais, mas eu sempre ganhei todas as eleições que eu disputei, eu ganhei em Dourados. E portanto Dourados sempre vai merecer uma atenção especial e a valorização de quem é daqui. E eu sou um senador presente, eu não venho aqui de 4 em 4 anos ou de 8 em 8. Eu estou sempre aqui, né? E portanto eu não iria cometer esse equívoco, que é um equívoco absolutamente fora daquilo que eu entendo, que eu conheço de Dourados e conheço do meu estado. Senador, já que tocou nesse assunto, Dourados ficou fora da sua composição de chapa e sendo eleito, Dourados vai ter pelo menos alguma secretaria? Mas evidentemente, aliás, falaram muito isso também, viu, Marido? Porque o Delcídio e tal, o Londres fez política na Grande Dourados, a base dele é Dourados e a Grande Dourados. Os outros vices que falaram tanto, de onde que são? São daqui de Dourados? São não. Uma inclusive é minha vizinha, mora no mesmo condomínio que eu moro, lá em Campo Grande, né? E a outra é vereadora em Campo Grande. Então, vice por vice, o meu tem muito mais ligação com Dourados do que os outros, seguramente. E ao longo da campanha eu procurei enfatizar muito isso. Eu não quero só um vice de Dourados, eu quero um secretário de Dourados, um secretário da Agricultura de Dourados, né? Para mostrar a pujança e a atenção que eu tenho com Dourados, né? A secretaria de Agricultura e de Indústria que nós vamos criar.
Eu quero é ter gente forte para dar força para Dourados. E não, eu botei o vice de Dourados. Bom, mas o que o vice faz? Nada. Não adianta. Ter vice para não fazer nada, para não ter caneta, não adianta. Então, esse sem dúvida nenhuma, eu tenho que valorizar essa região, é uma região extraordinária. Eu queria só falar uma coisa, viu, Oswaldo, em cima da pergunta que você fez. Dourados vai ser um grande concentrador de etanol e açúcar. Vocês sabem que tem um projeto aqui para fazer plástico de etanol? A petroquímica limpa de etanol, que vão desenvolver agora ao longo dos próximos anos. Você imaginou Dourados num processo de industrialização de economia verde, economia sustentável, economia limpa? É aqui, perto da gente. Vocês imaginem o potencial que esse estado tem. Produzir celulose a partir do etanol, já tem tecnologia para isso. Ou seja, você não vai precisar floresta plantada não, do etanol você produz celulose. Então é um mundo velho de Deus que nós temos pela frente, e Dourados vai ser protagonista. É uma coisa espetacular essa região aqui, a riqueza que tem. Candidato, já que o senhor falou de vários escândalos, o nome do senhor continua sendo vinculado no escândalo Petrobras. Entra semana, volta semana, o nome do senhor é citado novamente. Como é que o senhor analisa todas essas denúncias do envolvimento, suposto envolvimento do senhor com os escândalos da Petrobras, e o que isso tem afetado também dentro do empenho do senhor nas últimas pesquisas aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Só complementando, para a gente arredondar bem essa questão, e isso tem sido usado sistematicamente pelos adversários. Tem. Tanto a nível estadual. Essa é a questão. E é uma oportunidade de o senhor manifestar a respeito. E tanto a nível estadual como a nível eu vou repetir do governo. as mesmas respostas. A primeira: o Delcídio comprou Passadina. Meu irmão, eu estava 6 anos fora já. Passadina foi comprada em 2008. 2008 eu era senador da República desde 2002. Bom, aí não satisfeitos, foi o Delcídio que indicou o diretor que comprou Passadina. Agora, na delação premiada, o Paulo Roberto falou, foi o PMDB que indicou. O que eu falei lá atrás? Que era o PMDB que tinha indicado. Esqueceram disso? Agora eles deviam virar público e dizer, olha, nós erramos. Nós cometemos uma injustiça com o Delcídio. Depois, um suposto vídeo da Veja, que eu estaria preparando depoimentos de dirigentes da Petrobras. Isso é de gente ignorante que não sabe de metade do Padre Nosso. Todo funcionário da Petrobras que vai depor ou que vai fazer uma apresentação numa audiência pública no Congresso, ele faz media training. Vocês sabem por quê? Porque a Petrobras tem ação em bolsa. Então você tem que preparar o cara para ele falar coisas dentro do que a companhia enxerga. Porque isso traz impacto em bolsa, traz uma série de consequências. Então a Petrobras faz isso naturalmente. Não sou eu que faço. Depois fizeram uma comissão para averiguar. 0 de participação, até porque nem da comissão parlamentar de inquérito eu faço parte. E o pior, periciamos o vídeo. O vídeo foi editado. Aí, um terceiro ponto. Supostamente o Delcídio está envolvido com a Petrobras, porque os doadores de campanha dele estão sendo investigados. As doações legais estão na Justiça Eleitoral, aprovadas. E os outros que receberam doações dessas mesmas empresas? Daqui, candidatos a deputados, o meu adversário também. Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Pera aí, devagar com andor que o santo é de barro. E agora piorou a situação para ele. Porque o chefão dele, o Sérgio Guerra, foi denunciado agora. Que repassaram para o PSDB 20 milhões para abafar a CPI da Petrobras em 2009. E quem que era o tesoureiro nacional? O meu adversário. Tanto é que eles começaram a amainar, porque eles sabiam que a delação ia chegar nisso. E chegou. Então, pra cima de mim,
Conversa fiada. Isso você pode andar nesse estado inteiro aí. O povo me conhece. Ninguém quer nem saber desse assunto. Esse assunto fica na roda política e usado na campanha eleitoral. Zero. Se estão querendo me pegar nisso, estão por fora. Vão bater e não vão chegar em lugar nenhum. Senador, candidato, eu gostaria de entrar no assunto que eu vejo pouco dentro do plano de governo dos candidatos. Não só do senhor, como do seu adversário. Nós temos um potencial enorme no estado do Mato Grosso do Sul, que é o turismo. Só que o turismo hoje, ele é mais aberto para o externo do que para o turismo interno. Hoje é muito mais barato alguém do Mato Grosso do Sul ir para Santa Catarina, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o litoral, para o exterior, do que fazer um turismo aqui no estado. Como é que se faz para desenvolver internamente? O senhor tem alguma ação, um plano de governo para que se possa desenvolver internamente essa atividade aqui no nosso estado? Bom, primeiro, o turismo é a indústria que mais emprega a gente no mundo. Nós temos turismo de eventos. Aliás, para registrar, vamos concluir esse centro de eventos que eu botei 4 milhões de reais e nós não conseguimos concluir, tendo Dourados um potencial enorme. Já perdeu a finalidade. Já perdeu a finalidade. E por que não saiu até hoje? Por causa de problemas da prefeitura com o governo federal. E sabe quanto que eu liberei, Oswaldo? 4 milhões. Eu fiz centro de eventos em Paranaíba, eu fiz centro de evento em Ponta Porã, fiz centro de evento em Corumbá, fiz centro de eventos lá em Costa Rica, fiz centro de evento em tudo quanto é lugar. Por que não deu certo em Dourados? E não é uma coisa pequena, 4 milhões de reais. Mas nós vamos concluir isso, porque essa obra não pode ficar parada, como governador do estado. Essa obra não pode ficar parada, até pelo dinheiro público que já foi investido. Mas não passou por mim. Eu viabilizei as emendas, mas depois o acerto é prefeitura e governo federal. Mas eu vou entrar na questão do turismo, especificamente. O turismo, hoje, nós não vendemos o nosso peixe. Nós não acreditamos no turismo no potencial turístico que nós temos, que é o potencial, que é o turismo contemplativo, que é o que atrai o turista que tem poder aquisitivo. Não só o turista aqui do Brasil, o turista de Mato Grosso do Sul, mas o turista estrangeiro, bonito. É simplesmente um espetáculo. Inclusive turismo de aventura, turismo contemplativo, o Pantanal, a minha Corumbá. Agora terminamos aquela rodovia que é uma emenda minha, parte da rodovia é uma emenda minha, Bonito Bodoquena. Bodoquena é um espetáculo também. Agora o que falta, Palomita? Profissionalismo. Quer dizer, criar atrativos para a população que aqui vive, se desloque para esses locais que têm um potencial turístico forte. Isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, nós precisamos começar o turismo pelo nosso estado e não de fora. Nós precisamos vocacionar nosso turismo para quem vive aqui e trazer também gente de fora. Isso é extremamente relevante, extremamente importante. Tem que investir no pessoal que trabalha com turismo para falar inglês, para falar espanhol, para atender bem o turista. Sair aí pelo Brasil afora e pelo exterior, vender o peixe do potencial do nosso estado. Mas nós fazemos isso envergonhadamente, pontualmente. Então nós temos que ter força. Os aeroportos regionais, Dourados é um exemplo, Ponta Porã é outro, Corumbá é outro. Hoje, para eu ir para Santa Cruz de la Serra, de avião, eu tenho que ir para São Paulo para voltar para Santa Cruz. Eu quero ir para Assunção, eu tenho que ir para São Paulo e voltar para Assunção. O governo tem que aportar recursos, bancar o número de assentos até criar mercado. Então é isso que vai começar a agregar no nosso turismo, trazer mais gente. Quer dizer, esse aqui é o desafio. A Espanha, por exemplo, tem 48 milhões de habitantes. Sabe quantos turistas entram na Espanha, Oswaldo? 52 milhões. E é o turismo o quê? É o turismo de praia, é o turismo de verão e é o turismo de cultura. Nós não podemos ter turismo de cultura. Dourados não pode ter o turismo de eventos forte.
agressivo. Campo Grande não pode ter turismo de eventos e depois fazem eventos, por exemplo, congressos em Dourados, em Campo Grande, e depois a turma vai para Bonito, vai para Corumbá. Tem que trabalhar tudo isso. Isso é absolutamente extraordinário. Agora, é sempre a leitura provinciana, a leitura menor, por isso que a gente não avança. Candidato, eu gostaria de voltar um pouquinho na segurança pública. O senhor falou um pouco da segurança pública de fronteiras e tal. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da segurança pública nas cidades. Como melhorar essa segurança pública para o cidadão? Nós temos uma dificuldade enorme com a falta de policiais, com a valorização desse policial. Nós temos aqui verdadeiros depósitos, né, de presos dentro dos presídios, totalmente sucateados. Nós tivemos uma fuga em massa na UNEI masculina aqui da cidade de Dourados, ou seja, como melhorar verdadeiramente essa segurança pública no estado de Mato Grosso do Sul. E aí vamos focar Polícia Militar, Polícia Civil, dentro da sua valorização, de abertura de novos concursos, que a gente percebe que o estado, a cada ano que passa, retrocede. Essa semana eu estive no Instituto Médico Legal de Dourados, investimentos da ordem de R$1 milhão está totalmente tomado pela poeira por falta de alguns laudos e poucos investimentos para funcionar. E, enquanto isso, o médico legista faz o seu trabalho dentro de empresas funerárias. É inadmissível. Aliás, é inadmissível. Eu quero até citar aqui a questão das penitenciárias. Nós estamos misturando preso federal com preso estadual. Uma bagunça. É uma verdadeira bagunça. E o pior, o agente penitenciário não merece nenhuma atenção do Estado. E um agente penitenciário, ele faz concurso, ele tem que ter nível superior. Portanto, o agente penitenciário, ele tem um papel fundamental, como todos aqueles que funcionam nos nossos presídios. Nós temos que separar o federal do estadual. Tem linhas, o governo tem programas para investir em novos presídios. Nós precisamos dar um tratamento educacional, de formação. Nós não podemos transformar alguém que entra numa penitenciária para ele sair pior pelas condições em que ele vive. Quer dizer, isso aí é um desrespeito ao cidadão, por pior que tenha sido o crime que ele venha a cometer. Mas nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que preparar as pessoas, resgatar essas pessoas para a sociedade. E com relação a municípios, eu queria mais uma vez enfatizar a questão do vídeo monitoramento, inclusive nas escolas, por causa de droga. Porque está provado que escola que tem vídeo monitoramento, está provado isso, o traficante foge, porque ele é identificado. Voltar àquela tese, a maioria de vocês são mais jovens, do manda-chuva, aquele desenho do manda-chuva, tinha o tal do guarda-belo, vocês lembram? É o guarda comunitário, é o guarda que é o companheiro do bairro, que é o companheiro das famílias. Voltar a exercer isso, essa sistemática, essa filosofia, que é extremamente relevante, né? Então, segurança pública, ela passa por valorização, ela passa por honrar cada policial militar, cada policial civil, os peritos, você falou aí de perito, né? O papel que o perito tem, a carreira que o perito merece mais do que nunca, a atenção que ele merece em função da perita inteligência. O perito, ele agrega na investigação, né? Então, essa realidade nós definitivamente precisamos mudar, porque do jeito que está, não dá. É uma vergonha a segurança pública em Mato Grosso do Sul. Muito bem, estivemos entrevistando aqui o senador Delcídio do Amaral, candidato ao governo do estado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui em nome da direção, do nosso diretor Mauro Alcântara, e colocar os microfones à disposição para as suas considerações finais. Eu quero cumprimentar nosso querido Alcântara, agradecer a oportunidade, agradecer vocês, o Amarildo, o Oswaldo e você, Palomino. Cumprimentar toda a equipe aqui da Grande FM, uma rádio que eu tenho um carinho absolutamente especial, né? Porque essa rádio aqui é cara do meu querido Antônio Tonani, um grande companheirão, um grande amigo, um grande irmão, um cara que acompanhou minha ascensão toda profissional. Tenho até saudade, se ele tivesse vivo, tenho certeza absoluta que ele estaria comigo. Aproveitar só para registrar aqui,
Hoje nós temos 2 eventos aqui importantes em Dourados. O primeiro, nós acabamos de receber aqui o ministro das Cidades, Gilberto Ock, que é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, né? E ele está vindo hoje entregar, eu falei no início, no residencial Harrison de Figueiredo, ele está vindo entregar aqui 240 unidades habitacionais. O valor desse investimento do governo federal, para ninguém depois sequestrar isso aí e falar que foi ele que fez, 11.280.000. É importante também registrar um outro dado, porque o Harrison Figueiredo 2 e o Harrison Figueiredo 3. No Harrison Figueiredo 3, 250 unidades. No investimento total de 11.750.000. É importante destacar que nos dois, num governo do estado dá uma contrapartida de 1.232.000 contra os 11.750.000 do governo federal, do governo da Dilma. E no Harrison de Figueiredo 2, 351 mil reais contra 11.280.000 do governo da presidenta Dilma. Isso é para mostrar o seguinte: quem mais ajuda Mato Grosso do Sul é o governo federal. Os governos anteriores, antes do Lula e da Dilma, não fizeram o que o governo federal tem feito, não só por Dourados, mas por todo o Mato Grosso do Sul. E ao mesmo tempo também lembrar aqui, para antes que algum aventureiro não tome conta desse projeto, ele também está lançando, está assinando hoje um repasse de 25 milhões para em 24 meses executar obras de esgotamento sanitário em Dourados. Sabe quanto? São mais de 3.800 ligações. Sabe quanto é esse investimento? 25.864.000 Dourados. E ao mesmo tempo também está assinando contratos semelhantes, são todos eles do PAC 2, por isso que eu falei do PAC aqui das ferrovias, que quando é PAC dá certo. O sistema de esgotamento sanitário de Três Lagoas, que está aquele caos, 51.889.000 do PAC. Esgotamento sanitário, também está lançando hoje. O ministro Gilberto Ock nos honra com a sua visita aqui no município de Dourados. E a minha Corumbá, que eu vou daqui a pouco, também esgotamento sanitário. PAC 2, novamente. Obra para ser concluída em 12 meses. 10.863.000. Vocês estão vendo aqui que só no pacote de hoje dá mais de 100 milhões de reais que o ministro da cidade está trazendo, não só para Dourados, mas também para Lagoas e para Corumbá. E eu quero saudar o ministro Gilberto Ock, que eu não vou poder estar presente pelas razões aí eleitorais, né? Mas quero parabenizá-lo e agradecer ao governo da presidenta Dilma por tudo que tem feito para o Mato Grosso do Sul, apesar de muita gente esconder isso e dizer que quando o filho está bonito, o pai, eles se transformam em pais. Quando o negócio está ruim, eles fingem que não é com eles. Até na placa aparece o nome lá da Dilma ou do governo federal, desse tamanho assim. Tem que enxergar com uma lupa ou com um binóculo para ver, para se certificar que realmente a obra é do governo federal. E, para concluir definitivamente, convidar todos, nós vamos fazer uma grande carreata hoje em Dourados. Daqui a pouco já está para começar, está todo mundo pronto, esperando só essa entrevista aqui na Grande FM. E ressaltar duas coisas importantes. Convidar o pessoal a comparecer às votações. Nós tivemos aí quase 30% de abstenções e voto nulo e branco. É uma barbaridade, é o maior número dos estados brasileiros. Só de abstenção, 300 mil votos. 300 mil votos, é 20% dos votos. Ou seja, uma barbaridade. Então, você que está aí no assentamento, você que está aí nas aldeias, você que é de área rural, você que é das áreas urbanas, compareçam. O voto popular é muito importante, porque ele vai indicar aquele que vai cuidar da vida do Estado, da vida do Brasil, da vida das suas famílias durante 4 anos. Então, eu convido a população a comparecer para, através do voto popular, exercer a sua vontade democrática. Queria também registrar aqui o seguinte: a questão da compra de voto. Estão comprando muito voto.
Primeiro turno teve muita compra de voto, aqui em Dourados e também nos municípios vizinhos. Eu quero sugerir o seguinte: quem aparecer para comprar voto, pega o dinheiro, porque esse é dinheiro roubado, e vota no candidato dos seus sonhos, vota no candidato, no melhor candidato, que vai transformar Mato Grosso do Sul num estado moderno, no estado fraterno, solidário, cidadão, no estado de oportunidades e no estado de todos. E não se esqueçam, 26 de outubro, vote 13, vote Dilma presidente, vote Delcídio governador. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Aqui, estamos encerrando a entrevista com o senador Delcídio do Amaral, candidato do Partido dos Trabalhadores. Oswaldinho Duarte, obrigado pela sua presença. Obrigado, um abraço, bom dia. Esperamos que com esse espaço democrático, a Rádio Grande FM possa ter dado a sua colaboração para a decisão do melhor para o estado de Mato Grosso do Sul. Amarildo Ritt, bom dia. Sucesso, senador. Obrigado, Amarildo. Valeu. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Palomita. E vamos que vamos.